Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn Korokianzai. Eu sou cirurgiã dentista, né, pela USP, tenho mestrado, doutorado também pela USP. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, tem lá nos meus links, né, depois vocês vão atrás, tá bom? Mas é só para a gente já começar a aula e não perder muito tempo, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre todos esses documentos, né? Pelo menos os principais, e vou dar dicas da maioria deles, tá? Quais são os documentos que nós precisamos ter no nosso consultório? Vários, vários. Obviamente, eu vou falar detalhadamente de cada um. Cada documento desse valeria aí uma aula dessas, tá? Então, eu teria que destrinchar e explicar bem detalhadamente para vocês, coisa que, numa aula pequenininha, só para vocês poderem conhecer e já começarem a se acostumar com esses documentos no seu consultório, eu vou fazer um apanhado geral, tá? Então, todos esses documentos, gente, é muito importante você saber que é muito importante para o seu controle de qualidade, tá? A gente faz essa análise de controle de qualidade no consultório odontológico. Eu consigo analisar os riscos, né? Se você deixa de fazer um documento ou uma parte do documento, qual o risco que o seu consultório está passando, tá? Então, tudo isso é muito importante, tá bom? E outra coisa, caso aconteça algum problema com o seu paciente, você conseguir se prevenir também, tá? E aí eu já vou dar umas dicas, né? Nossa, Evelyn, essa imagem já parece meu consultório, né? Onde eu armazeno meus prontuários, né? Bom, é normal isso acontecer, né? Mesmo porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o armazenamento dele. Mas a gente pode, aos poucos, migrando os seus prontuários para o eletrônico. É lógico que tem todo um sistema para isso, né? E tem que ser aos poucos, né? Porque não dá para fazer tudo de uma vez. Mas as recomendações que eu já acabo dando para vocês é em relação à sala de espera. Você já pode, um paciente novo, por exemplo, pegar lá a parte da identificação e a parte da anamnese e impressa, ou mesmo no tablet, né, que se for digital, de ele preencher, mas é o seguinte, ó, entregar apenas a você. Secretária, auxiliar, técnica, ninguém precisa saber da anamnese do paciente. Se todo mundo vai ver o que, que o paciente tem de doença, você já quebrou o sigilo. Para que, que a secretária vai ver o que, que o paciente tem de doença, né? Ou tem de alguma alteração? Não há necessidade. É só você ou o profissional da saúde que precisa saber, tá? Então, quem vai ter acesso a esse prontuário, né, de modo geral, só você. A parte da identificação, nome, telefone, WhatsApp, e-mail, você deixa lá com o pessoal da secretaria, justamente para poder fazer essa parte de marketing, divulgação, telefonema, enfim, que precisar para que haja uma comunicação, tá? No entanto, o restante do prontuário, gente, é seu, tá? Se for prontuário eletrônico, cada um tem que ter sua senha. E aí, o próprio prontuário eletrônico, você vai definir quais pessoas vão ter acesso a quais partes desse prontuário, tá bom? Nome, RG, CPF, bom, isso é tudo é fácil, né? Vocês sabem que isso é obrigatório. E de preferência ainda, solicitar esse documento para o seu paciente. Tá? O paciente chegou, já a secretária já pede, por favor, me empresta o RG. Mas, Evelyn, eu nunca peço nada. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos comparar. Quando você vai fazer alguma consulta lá no hospital, atendimento para tirar sangue no laboratório, eles não pedem o seu RG? Para entrar na portaria de alguns prédios, eles não pedem seu RG? Por que, que você não vai pedir do seu paciente? Gente, por favor, a gente tem que perder esse costume negativo. A gente tem que pedir para ter certeza que aquele paciente é ele mesmo, tá? Na primeira consulta, tá? Para você pegar os dados dele. Porque de repente ele se faz de outra pessoa, e aí? E, ó, convênio, quem atende convênio? Ele se passa por uma outra pessoa que tem convênio, e ele mesmo não tem. Gente, isso é muito problemático. Você não pode ser somente descredenciado porque está sendo conivente com fraude, né? Com algo ilegal, com algo assim que a pessoa não é ela, tá bom? Então é muito complicado, tá? Então aí a gente tem o endereço também, caso a gente precise depois enviar alguma cartinha, algum documento para a pessoa, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Responsável legal, né? Responsável legal da criança, não necessariamente às vezes é o pai e a mãe, pai e a mãe biológico. A madrasta, às vezes, não é responsável legal, gente. Tem que perguntar quem é aquela pessoa que está trazendo a criança. É a mãe biológica, o pai biológico? Qual é o nome do cônjuge? Né? Colocar o nome das pessoas responsáveis por essa criança, tá bom? Porque se você descobrir, por exemplo, se a pessoa é divorciada, né, que os pais são divorciados, você vai precisar ir conversar com os dois.
Dependendo do caso, não é somente o pai ou a mãe, vai ser os dois que você vai ter que conversar, tá bom? Quando vai assinar? Em vários momentos, né? De preferência todos, mas no início do tratamento, termo de consentimento, no contrato, quando existe aí escolhas de cores, quando o paciente falta, é muito importante ele assinar. Por quê? Porque depois ele vai falar assim, ai, mas você falou que em 10 semanas iria terminar o tratamento. Tudo bem, 10 semanas, só que ele faltou 5 semanas, como é que eu vou terminar o tratamento se ele teve 5 faltas, né? E aí, quando o paciente assina, na sessão seguinte que ele vem, você já vai estar resguardado. Ele está vendo lá que não vai ser mais 10 semanas, vão ser 15 semanas, né? Ou até mais, dependendo do caso, não é? Só que, obviamente, tudo isso você tem que avisar antes e tem que deixar lá no termo de consentimento livre esclarecido essa anotação, tá bom? Condições pré-tratamento e pós-tratamento, gente, é muito importante, sabe por quê? Nessas condições pré-tratamento e pós-tratamento, muitas vezes o paciente, né, ele não lembra. Na verdade, às vezes nem a gente lembra, né? Como é que o paciente veio para o nosso consultório, né? Então, ele não lembra mais, depois de anos de tratamento. E aí você faz o pós-tratamento. Se você tiver o pré-tratamento bem analisado, bem organizado, você vai conseguir comparar com como ficou e o paciente também, né? Existem casos aí de processo que eu já participei, né, como assistente técnico, ajudando o cirurgião dentista e seu advogado na sua defesa, na qual pós-tratamento não existia. E aí o que aconteceu? Foi alegado que existia trepanação de canal, de conduto, de raiz, existia um monte de problema pós-tratamento que ela tinha notado que ela tinha terminado em tal tratamento. O paciente jura de pé juntos que não, que ela que trepanou o canal, ela que deixou a lima no conduto, ou coisa parecida, entendeu? Mas como é que você vai provar se você... Mas Evelyn, o paciente abandonou o tratamento. Aí vem um outro item que a gente vai precisar discutir, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Evelyn, por quanto tempo eu vou guardar esse material? Eu sempre falo a mesma coisa. No entanto, ninguém às vezes não acredita em mim e fica debatendo comigo. Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Essa daqui é uma reportagem, deixei até o link embaixo, tá? Para vocês verem depois. Ó, seguinte, essa revista aqui, do próprio CRO fala, deve ser guardado pro resto da vida, ao longo de toda a vida. Apesar do Código de Defesa do Consumidor prever o prazo de 5 anos para reclamação após o conhecimento do fato, ou seja, a contagem do prazo se inicia a partir do momento que o problema foi evidenciado ou identificado. Então, assim, você fez tratamento ortodôntico, certo? Começou um tratamento ortodôntico há 20 anos atrás num paciente. Esse paciente, ele pode descobrir hoje apenas que ele tem todas as raízes dos dentes deles reabsorvidas. E aí? É agora que foi constatado o dano. Não foi lá atrás. Ai, Evelyn, eu não tenho mais esses prontuários. Então, eu tô falando para você organizar a partir de agora. Agora. Se você não fez, faça agora. Em termos de consentimento, né? Nós precisamos aí sim ter consentimento do paciente para a realização do tratamento ou dos seus responsáveis legais, tá? Precisa ter ciência aí dos riscos e benefícios e também mostrar dentro das opções de tratamento por que foi escolhida aquela opção, tá? Inclusive os valores, tá? Vai ser também colocado no contrato, né? Então, assim, gente, o termo de consentimento, o próprio Conselho Federal de Odontologia, o próprio Conselho Regional de Odontologia, ele vai sim solicitar, tá? Se você entrar em qualquer site de conselho regional, eles vão colocar lá, quando existe algum tipo de denúncia de infração ética, quais são os documentos solicitados. E um deles é esse, é lógico, além do prontuário e toda a documentação anexa do prontuário, tá? Além disso, eles solicitam também o contrato de prestação de serviço, né? Só que é o seguinte, esse contrato, ele tem um caráter jurídico da prestação de serviço, tá? Então, ele vai ter as obrigações de cada parte, as garantias, os deveres, direitos de cada um, forma de pagamento, multas e juros. E aí eu recomendo muito que você pegue esse documento e leve para o seu advogado de confiança para que ele analise, né? Faça uma averiguação aí, está tudo ok, mediante as suas necessidades contratuais, tá? Cada consultório, cada clínica, cada região, cada tipo de paciente precisa aí de um contrato adequado, personalizado, inclusive, tá? Lógico, se for um tratamento menor,
ou você faz só orto, ou você faz só algum tipo de tratamento de reabilitação. Então, você faz um contrato meio generalizado e já deixa, né, pré-estabelecido, e caso você tenha alguma dúvida, você conversa com o seu advogado para readequar, tá? Mas a gente da odontologia legal, a gente vai organizar com você a parte odontológica, então a parte de obrigações, né, da garantia, por exemplo, uma garantia que todo mundo acaba dando aí e não sabe o problema que pode dar, né? Colocar que a prótese, ela é definitiva, gente. O que significa a palavra definitiva? Significa que vai durar o resto da vida na boca, e não é isso que vai acontecer, né? Tem um prazo também. Então, que você, ao invés de você colocar prótese definitiva, coloca assim, ó, prótese removível, né? Prótese parcial removível, prótese fixa, metal ou cerâmica, coloca o nome da prótese. Não coloca essa definitiva ou parcial. Agora, se for provisório, você coloca, né? Que é um provisório, tá? Agora, não coloca a palavra definitiva, nada na odontologia é definitivo, gente, tá bom? Então, a gente tem aí os recibos também, notas fiscais, mas recibo é mais para você comprovar o pagamento e a falta dele, tá? Então, se de repente você trabalha com vários cirurgiões dentistas, né, e precisa ter o controle dos recibos, das notas fiscais, tá? E aí, a parte da nota fiscal também é complicado, porque você vai ter que fazer aí a análise, né, das taxas e tributos com o seu contador, tá? Quem faz isso não somos nós da odontologia legal, é o rapaz mesmo, as pessoas responsáveis pela contabilidade. Mas caso você queira fazer algo maior, né? Assim, analisar se você tem empresa, você é PJ, né, pessoa jurídica, é muito recomendado você fazer um planejamento tributário, tá? Com o seu advogado tributarista, tá? Porque ele evita perdas, né? Ele evita a falta de pagamento de taxas e tributos, tá? Que de repente o seu contador está fazendo, mas de repente ele está fazendo aquilo que você pediu e não da forma adequada relacionada à sua empresa. Tá? Por isso que existe o advogado tributarista, tá? Então, a gente tem aí, eu lembro que eu falei da parte do endereço, então, porque se o paciente começar a faltar, e ele eventualmente não vir ao seu consultório, o que você vai fazer? Você vai fazer essa carta de abandono de tratamento. Você vai enviar 2 vezes. A primeira vez, você vai. Lógico que antes de enviar, né? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Você vai tentar contato com o WhatsApp, Messenger, Facebook, tudo que você puder. Não teve contato? Manda essa carta, tá? Manda essa carta e aí você vai fazer com aviso de recebimento, que é o AR, né, que o pessoal abrevia, vai pagar uma taxinha aí pequena, e vai mandar para o endereço que ele colocou no momento que ele se identificou no seu consultório, tá? A carta foi, voltou e não houve sucesso, a pessoa, ninguém recebeu porque mudou, coisa parecida, ok, nós vamos arquivar, tá? Mesmo assim, 1 mês depois a gente vai tentar mandar de novo, tá? Vamos supor que a pessoa na primeira vez já recebeu e assinou a R, né? Ok, acabou. Porque ele assinou que ele recebeu, ele está ciente, né? Mas a gente sempre manda, a gente recomenda mandar mais uma segunda carta para ter confirmação, porque aí, gente, é abandono de tratamento por parte do paciente. Porque se você não fizer isso e comprovar depois com essas cartas, vai ser abandono de tratamento por sua parte, se ele vier com processo para cima de você, tá bom? Então mande essas cartinhas, tá? Bom, e aí a gente tem na parte da vigilância sanitária vários documentos também extremamente importantes, tá? Eu vou só citar alguns, porque são muitos documentos, tá? Então, primeiro tem que ter o cadastro na prefeitura e na Secretaria de Saúde, gente. Se a gente não está cadastrado, isso é totalmente ilegal. É como se você, sei lá, comprasse algum equipamento, né, num lugar que não tem registro, né? Ou mesmo almoçasse num restaurante que não tem esse cadastro na prefeitura e muito menos, né, na vigilância sanitária. Isso quer dizer, ele não tem o controle. Vai saber se eles estão usando carne de cachorro, de gato, né? Ai, que horror. Mas vai saber se isso acontece. A gente também tem que ter o laudo da vigilância sanitária, emitido depois que a gente se cadastra, né? Ou durante, isso vai depender da prefeitura. Até tem prefeitura que precisa desse laudo da vigilância sanitária em conjunto, tá? Laudo do raio-x, que pode ser emitido de acordo com a especificação do fabricante, de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, né? Documento quanto à infraestrutura, então gás, água, planta baixa, né? Tudo isso vai estar presente na planta baixa que o arquiteto ou engenheiro montou para você, tá? Laudo de corpo de bombeiros é muito importante, precisa ter, assim como o laudo da parte de detetização.
né? Então, isso também tem que ser feito de tanto em tanto tempo, dependendo do tipo de detetização que você coloca no seu consultório, tá? E coleta de lixo, que é primordial, inclusive não só o cadastro, como o pagamento mensal da coleta do lixo especial, tá? E aí você vai ter que ver se você tem lixo somente orgânico, né, de contaminação biológica, se você tem restos de produtos químicos e assim por diante, tá? Então, na vigilância sanitária, aquele prontuário completinho, lindo, maravilhoso, que eu só falei alguns itens para vocês lá no comecinho da aula, tá? Eu não falei tudo, porque nessa aula aqui, que é uma aula mais geral, para vocês acordarem para essa importância, né? Eu não estou falando. No entanto, a gente tem aí, no caso, o prontuário odontológico completo, a própria vigilância sanitária, quando faz a fiscalização no seu consultório, já vai solicitar, tá? Então, você tem que ter esses modelos já prontos. Carteira de vacinação dos funcionários e dos cirurgiões dentistas que trabalham com você. Tá? Isso, gente, é para prevenir problemas aí na frente, principalmente relacionados aí à contaminação cruzada, tá? Gente, todos os hospitais, todos os lugares precisa ter isso, não é só no nosso consultório odontológico. Isso é obrigatório, né? Legislação trabalhista. Mas, Evelyn, as pessoas que trabalham no meu consultório não precisam, nenhum é trabalhista, não é nenhum seletista, CLT. Não tem problema, mas tem que ter. É um controle sanitário que precisa ter, inclusive todas as pessoas estarem prevenidas contra as doenças do seu consultório, tá bom? O manual do consultório, né, precisa ter todos os procedimentos operacionais padrão. O que, que é isso, Evelyn? A gente abrevia como POP, por exemplo, procedimento operacional para limpeza, né, depois para limpeza de instrumental, para autoclavação, para os tipos de procedimentos que você realiza, o que, que você faz de limpeza, né, entre um paciente ou outro, né, e todos os documentos de manutenção de equipamento também precisam estar armazenados, assim como as notas fiscais. Então, guarda tudo isso. Eu até recomendo que coloque uma pastinha para cada item, né, para a gente organizar cada item aí, tá? E atualmente a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente pede, né, dos pacientes vários tipos de documentos. Então, só para você ter uma ideia, lá no início, quando a portaria já solicita autorização para uso de dados, né, na portaria do prédio. Então, o ideal é que todo prédio fizesse o paciente assinar dizendo que ele está autorizando essa utilização de dados e para quê. É quase um termo de consentimento, tá? Mas a gente está observando que a maioria dos prédios ainda não estão fazendo isso, tá? E depois, pô, eu estou entrando no consultório de alto padrão do doutor fulano de tal. Vamos supor que essa portaria vai, pega os nossos dados, né? Sabe que a gente é cliente daquela clínica, pega os nossos dados e vende. Simples assim. Ó, você quer uma lista de profissionais, de pacientes, né, que vão entrar no nosso estabelecimento, tudo de alto padrão, A, classe AA, e aí, né? Então é muito complicado isso, né? Eu acho que quando vocês têm consultórios dentro de prédios aí que tem esses condomínios, vocês forçarem eles a assinar esses termos também de privacidade, tá? Mas é uma coisa complicada de se fazer às vezes, tá? Autorização para uso de imagens em propaganda. Então, qual propaganda, onde vai ser colocado Instagram, Facebook, né? Quando vai ser colocado amanhã, hoje, semana que vem? E quanto tempo vai ficar disponível isso, tá? Quem tem acesso aos documentos do paciente, somente o cirurgião dentista, então tudo isso tem que ser valorizado e analisado, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, a gente tem que ter um termo de privacidade que todo mundo que trabalha nesse consultório vai ter que assinar, tá? Nós, da odontologia legal, a gente ajuda a desenvolver isso, mas sempre é finalizado pelo seu advogado de confiança, justamente para ele adequar, né, ao que existe dentro do seu consultório a nível até empresarial, tá? Porque é ele que sabe disso, né? Ele que organiza para você essa parte do PJ. Então é bem complicado. A gente organiza a parte odontológica e o seu advogado seu, né? Ele vai fechar. Então, em relação aos funcionários agora, LGPD, a gente tem dados de funcionários, como é que a gente vai armazenar, né? Quem tem disponibilidade de acessar esses dados de funcionários? Então, assim, precisa ser somente o dono, né? Não é todo mundo que vai acessar dados de todos os funcionários, não pode. Então, a gente tem que controlar melhor isso, né? E de terceiros, né? Você chama um rapaz, alguém, para fazer a manutenção do computador. Gente, ele tem acesso a tudo. Será que ele não está acessando tudo e baixando todas as suas listas de cliente? Todos os seus e-mails, WhatsApp de cliente?
Por isso que tem que assinar um termo de privacidade, que é praticamente um termo de confidencialidade, né? É lógico que isso está implícito num contrato de serviço. No entanto, é bom a gente reforçar sempre, tá? Então, isso tudo que eu falei da parte da LGPD, ele pode estar tanto no contrato de prestação de serviço, como estar fora em outros documentos, como o termo de privacidade, tá? Bom, gente, então essas normativas aqui eu deixei por último, justamente para vocês não se assustarem, são todas relacionadas com tudo que eu falei agora, tá? Então, a Lei 5.081, que é a lei, né, que vai regulamentar o exercício da odontologia, Código de Ética, Vigilância em Saúde, na qual a vigilância sanitária está inserida, Código Civil, Código Penal de Defesa do Consumidor e LGPD, tá? E aí a gente, aí você fala assim para mim, Evelyn, mas por que eu tenho que fazer tudo isso, etc, né? Para evitar gastos desnecessários. Lógico assim, gente, ó, passível de processo, todos nós estamos. A gente pode virar a esquina e ia ser processado. Ai, Evelyn, como assim? É verdade, gente. Qualquer um pode entrar com processo. Agora, a diferença vai ser se você vai conseguir se proteger e se defender ou não. E sabe qual que é o pior? Muito advogado, muitos clientes, muitos pacientes por aí sabem que cirurgião dentista não tem nada de documentação. E aí, o que ele faz? Ele arma tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Sabe que não tem e usa disso para te processar. E aí vai ser a palavra dele contra a sua. Mas, Evelyn, eu não fiz nada disso. Eu sei que você não fez nada disso. Ninguém está te acusando, né? Você fez o correto, só que se você não documentou, é a mesma coisa que nada para a justiça, entendeu? Então, assim, gente, num processo, para quem não sabe, o seguro, mesmo você tendo seguro de exercício profissional, ele pode negar o pagamento, né, da custas processuais, inclusive do advogado, se você não tiver documentação correta, de acordo com o que eles falam lá, né, no contrato que você assinou. Você leu esse contrato? Por favor, leia de novo, tá? Assistente técnico não vai ser coberto pela maioria, a grande maioria dos seguros, tá? Ele custa de 10 a 15 mil reais. É um cirurgião dentista como eu, né? Trabalhei o ano passado inteiro, de 15 anos para cá. Eu trabalhei em vários casos de processos, né? Contra cirurgiões dentistas. Só ano passado eu trabalhei em quase 20 processos, né? Então é o seguinte, ó, é, não é coberto pela grande maioria das seguradoras. E custa no processo inteiro mais ou menos de 10 a 15 mil reais, tá? Já o perito do juiz, aquele que vai analisar de forma imparcial, né, os quesitos e avaliar também o paciente, ele vai cobrar de 5 a 12 mil reais, dependendo do processo. E o seu seguro de exercício profissional vai cobrir somente 50% do valor. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai gastar no mínimo aí de 10 a 15 mil reais para se defender, se isso realmente virar um processo. Agora, vamos supor que você tem toda a documentação, o paciente está realmente mentindo, né, que você não fez nada daquilo. E aí, o que você vai fazer? Na hora que ele entrar com o processo, esse advogado da seguradora, ele vai tentar te defender já. E você tem toda a documentação certinha e apresenta. Quando o juiz vê isso, fala: não, não existe isso. Não tem processo aqui, não. Acabou. Não vai ser levado adiante. Entendeu? No entanto, em alguns casos, eles levam, infelizmente, adiante porque eles não entendem de odontologia. Eles vão ter que chamar o perito, tá? Então, assim, é o mínimo. A gente tem que ficar antenado e fazer a nossa parte, porque a gente precisa, primeiro, para que a gente tenha uma consciência tranquila, né? O nosso conhecimento realmente é muito válido. A gente vai conseguir organizar o consultório de uma forma mais adequada. Isso também serve para propaganda e marketing, porque se a gente tem uma documentação adequada, se isso tudo é controlado, né? Se você eventualmente tem um auditor como eu, assim, para avaliar, né, a qualidade do seu prontuário, né, isso traz aí propagandas positivas para você, tá? E qual que vai ser a satisfação do paciente? Máxima, porque você está colhendo informações toda hora, perguntando toda hora como é que ele está, né? Então, tudo isso acaba resultando numa fidelização do paciente, tá? E o mais importante, gente, consciência de que nós fizemos o melhor.
colocar na cabeça e dormir tranquilo. Pelo menos a nossa parte da documentação eu fiz de melhor, tá? Esses documentos, como eu disse, vai provar o que você fez e não fez, né? Uma organização pode ser bem moderna e cumprir as normas, e, como eu disse, acima de tudo, ter paz, né? Só que, lógico, gente, só a documentação também não garante nada. Eu preciso que você saiba o seu limite de atuação, né? Qual conhecimento de verdade que você sabe, qual conhecimento que você tem, assim, na pele impregnado, que você faz tranquilamente. Gente, o que você não faz, não precisa fazer. Passa para um outro colega que sabe fazer melhor, tá? Então, a gente trabalhar em conjunto é muito importante. Ninguém, nem o cirurgião dentista trabalha sozinho. Só que, infelizmente, nós fomos educados desde a época da faculdade a trabalhar sozinhos. E aí começa a acontecer os danos, porque você tem que ser quase que um psicólogo, você tem que ser quase que um médico, você tem que ser quase que administrador, você tem que ser quase que um contador, você tem que ser, além do dentista, né? Aí você tem que ser quase que fazer os seus próprios contratos, você não é advogado, você não é contador, você não é psicólogo, você não é médico, né? Então, e você também não é auditor. Você, né? E nem muito menos trabalha na área de odontologia legal. Você é você, na sua especialidade. Então, assim, a gente precisa de todos esses profissionais para que a gente possa ter uma empresa sólida, né? Que trabalhe bem, tá bom? Consequentemente, você trabalhando tranquilo, né, e ganhando de verdade seu dinheiro de forma tranquila, você vai ter saúde, eu te garanto, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, delega funções da forma adequada, né? A gente colhe. No momento que a gente colhe e a gente tendo paz, a gente tem saúde. Né? Pode ver, às vezes que você ficou mais doente, você ficava com aquela gripe toda hora, etc, etc, que ia, voltava, é porque você não estava bem. Você trabalhava 50 mil horas por semana, não dormia, mal comia, né? Não adianta. Não adianta a gente ter esse tipo de rotina, porque isso também vai ocasionar erro no tratamento que a gente vai aplicar no nosso paciente. O dia que você não dormiu, como é que você acorda? Já tentou dirigir com sono? Então, já tentou dirigir, né, no momento da chuva, assim, que você não enxerga nada? Então, é quase isso, né? Então, vamos fazer as coisas com calma, com serenidade, né, pontuando aí o que a gente sabe, o que a gente não sabe, não tendo medo, né, de falar que não sabe e de procurar ajuda, porque isso vai ser fundamental para você. Então, pessoal, eu peço realmente, por favor, das dezenas de processos que eu participei, eu sei muito bem o quanto o cirurgião dentista sofre com esses processos, tá? Então, assim, siga-me, continue aí antenado, né? Com seu e-mail que você se cadastrou, eu vou enviar aí, se você me permitir, claro, né? Outras aulas que eu vou disponibilizar gratuitas, né? E também serviços e produtos. Se você precisar, entre em contato comigo pelo e-mail ou mesmo até pelo Instagram, que a gente se fala. Muito obrigada pela atenção.